Olá, eu sou Marcelo Jeremias e bem-vindo ao Psicanalizando, um programa criado e elaborado para a discussão do comportamento humano. Sim, isso aqui é um bate-papo, né? Esse programa foi criado e elaborado justamente para isso, para que a gente possa debater e conversar sobre o comportamento humano. Eu fiquei um tempo afastado, eu publiquei um vídeo e pretendo publicar um dia sim, um dia não, e aí eu conto com a sua colaboração. Vai lá, se inscreva no canal, curta, interaja, nem que seja para reclamar. Ah, Marcelo, você está falando um monte de besteira. Interaja. Isso faz a manutenção desse canal. E vamos lá, hoje é sobre segurança. Eu vou falar sobre segurança, a exposição do ser humano quanto à sua segurança. Hoje é um domingo de manhã, eu saí para tomar um café da manhã. Eu gosto de tomar o meu café da manhã na padaria. E aí, quando eu estava voltando para casa, que é umas 2 quadras daqui, eu me deparei com um jovem senhor, né, dos seus aproximadamente uns 55 anos. Ele até estava com uma roupa de corrida na praia. Eu moro numa cidade litorânea, que é Santos. E ele tinha 3 cachorros pequenos, né? 3 cachorros pequenos. Ele estava com seus cachorros passeando. E aí que eu reparei, não tinha como não reparar, esse senhor ele estava com um celular na mão, né? Ele tinha um celular na mão, segurando com a outra mão 3 cachorros, e aí fazendo videochamada numa esquina bem movimentada, a 1 quadra da praia. E aí fazendo videochamada e mostrava os cachorros e virava para ele e todo atrapalhado, porque você sabe como é que é cachorro. Eu tenho 2 cachorros e cada um corre para um lado diferente. É difícil de controlar, por mais bonzinhos que eles sejam, né? É, e aí, por que eu estou falando isso? A facilidade. Esse cara ele está se expondo de forma desnecessária. Qual a necessidade de ele fazer uma videochamada num domingo de manhã, numa esquina de uma avenida super movimentada, no litoral de São Paulo, na cidade de Santos? Eu moro até num bairro razoável, um bairro considerado aí de classe média alta, que é o bairro do Imbaré, né? E a gente costuma ter segurança, sim, sempre. Eu vejo as viaturas passando, a guarda municipal. Só que nos últimos dias, nas últimas semanas, houve muita reclamação de assaltos, né? Assaltos, fora os furtos que acontecem durante a madrugada. E aí, eu acho que por toda essa facilidade, por ser um bairro que chama atenção, e aumentou a onda de violência. Então, quer dizer, você tá num bairro que já tem um alerta, né, apesar de ser super bacana, super legal, super gostoso. Eu sempre tive muita confiança de andar no meu bairro. Para vocês terem uma ideia, eu ando todo dia de manhã com as minhas cachorras. Quando eu digo de manhã, é 7h30 da manhã, tranquilo. Tem uma praça, que é a Praça do Sesc, que é aqui próximo. Eu vou na praça, nunca me aconteceu nada. Durante a madrugada, eu chego do trabalho, às vezes eu chego aqui na minha casa por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Eu dou uma volta no quarteirão com as minhas cachorras. A minha esposa anda um pouco antes, né, à noite. Mas a gente se cuida, não tem o porquê de você chegar e dar a volta mostrando algo, ostentando algo numa volta do quarteirão de forma desnecessária, né? E é a colocação de risco que o ser humano se põe, né? O ser humano se põe muito em risco. E esse rapaz, esse senhor, esse jovem rapaz, né? Esse jovem senhor, perdão, jovem senhor, está se pondo em risco numa área que está supervisada. É, o que ele vai conseguir fazer? E se ele conseguir fazer, o que passa na cabeça do bandido do outro lado? Vai reagir? Vai dar um tiro? Vai ceifar uma vida? Porque se entre assaltar, de repente, uma senhora, um outro rapaz do outro lado da rua, uma menina, um menino, vai procurar ele, porque ele já está todo atrapalhado e está com o seu celular à mão. Então é essa necessidade equivocada que o ser humano tem de se colocar em risco, de não raciocinar. A gente às vezes não raciocina. E quando a gente fala a gente não raciocina, isso me lembra quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu tinha um vizinho que já andava de moto.
Aí na época era uma CG, ele tinha uma CG, e a gente subia nessa CG, subia o canal 5. Para quem conhece a cidade de Santos, ela é cortada por canais, né? Ela é cortada por canais, a gente subia o canal 5 e cruzava, fazia uma roleta russa, cruzava uma avenida que é a Pedro Lessa, eu não acredito até hoje que a gente fazia isso, eu na garupa, com, né, os outros amigos também, sempre na garupa, e esse amigo nosso dirigindo a moto, cruzava, fazia uma roleta russa, podendo passar a qualquer momento um carro e ceifar nossas vidas, e ainda provocar um acidente terrível com a pessoa que está dirigindo, que não tem nada a ver com isso, que está no automóvel, na moto, na bicicleta, que seja. Então nós agimos de forma inconsequente, como somos jovens, o homem ele se põe mais em risco, por isso que o homem vive menos, isso é científico, se você procurar alguma pesquisa científica, você vai ver isso, que o homem ele vive menos, né, do que a mulher, ele se põe em condição de risco mais vezes. E depois de adulto, que a gente para pensar que 2 mais 2 é 4, o cara me para na esquina com 2 cachorros, 3 cachorros, e pega o celular e fica falando, se pondo em risco em qualquer momento, só falta colocar um cartaz, me assalte, me roube, vem aqui, venha me pegar aqui. Eu tô facinho, eu tô facinho. Então, a ideia desse vídeo é levar a nossa a reflexão das nossas ações de risco. Eu estou dando esse exemplo para que a gente possa pensar, a gente possa analisar mais quantas vezes a gente se põe em risco de forma desnecessária no decorrer do dia. Há essa necessidade. Eu tenho um outro amigo que parou também num cruzamento com os vidros abertos do carro, tarde da noite, e quando ele parou no cruzamento de vidros abertos, colocaram uma arma na cabeça dele e levaram uma mochila dele num bairro super movimentado e também super. Como é que eu posso falar? Um bairro nobre, uma área nobre. Facilitou, facilitou. Tava com os vidros de trás, que não tinha ninguém, os vidros da frente abertos, parou num semáforo e mexendo no celular. Mexendo no celular. Mexendo no celular. Eu saio de casa. Outro dia eu saí de casa, tinha também uma moça, uns 40 anos, de 35 a 40 anos, do lado aqui da minha rua. Minha rua, uma rua, de novo, movimentada. Ela tem ela é uma área residencial, mas tem um viés no meio quarteirão para frente comercial. Da frente da minha casa tem uma academia, tem uma clínica de fisioterapia, tem uma loja do lado que vende materiais para bebê, né, carrinhos, essas coisas. E ela estava na frente de uma casa ela presta fisioterapia para policiais militares. Teoricamente, teoricamente, está numa área segura, bem movimentada. E aí essa mulher estava de novo o celular, estava no celular na frente da casa. E aí passa 2 caras de bicicleta. Ó, parênteses. Quem vê cara não vê coração. Tem muita gente que olha e fala: esse cara tem perfil, tem cara de bandido. E aí eu posso falar isso para vocês, porque eu estava com as minhas 2 cachorras atravessando a rua e os meninos que passaram estavam longe de ter cara de bandido, né? A gente nem sabe direito o que é uma cara de bandido, mas passavam longe disso. É, é, Tinham cara de moradores de área nobre e passaram de bicicleta e de repente até são, viu? De repente até são. Você não sabe o que o seu filho anda fazendo por aí. Isso é uma outra história, isso é um outro contexto, né? E aí passou e eu percebi que ele olhou diferente pra moça. No celular, blá, 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 falando, gesticulando, com a bolsa num lado. E ele passou, 2 rapazes, e um ficou olhando muito, parou na esquina, conversou com outro cara, e aí ia voltando de bicicleta. Ali eu percebi que ia acontecer, eu estava do outro lado da rua, na esquina, eu percebi que ia acontecer alguma outra coisa, né? Porque, com todo respeito, não, eram meninos muito novos, eu tenho certeza que não olharam e com aquele olhar, né?
de paquera, e malicioso, né? De meninos e tipo, nossa, que gata, né? Não que não fosse, mas fugia muito do padrão do que hoje o jovem procura. A não ser que fosse uma presa fácil, que era o que ela era. E não deu outra. O menino se aproximou com calma, calmamente, chegou perto dela e estendeu a mão. Ele estava detalhe, ele estava desarmado, viu? Estava sem camiseta, só estava de short, tênis e andando de bicicleta tranquilamente. Se aproximou e aí ela puxou o celular com a mão. E aí ele pegou a joia que estava no seu pescoço e saiu com calma, pedalando pelo resto da rua. Resumo: exposição desnecessária. Olha como nós nos colocamos em situação de risco. Exposição desnecessária. Qual a necessidade que essa mulher tinha de sair na rua? Devia estar esperando um Uber, um táxi, e blá 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 blá, falando alto, gesticulando com a bolsa na mão, chamando a atenção de quem passasse totalmente sem contar alheia ao seu redor. São situações de risco que passamos todos os dias. Nós nos pomos, a gente se põe muito em situação de risco. E aí você deve estar falando, pô, Marcelo, então quer dizer que agora eu vou parar de andar, eu vou parar de mexer nas minhas coisas, eu vou parar de usar uma pulseira, uma corrente, um relógio, porque você só tem que se guardar, resguardar. Mas não estou dizendo que você tem que parar, eu não paro. Eu apenas me resguardo de algumas situações. Eu não ando na rua falando a esmo, mostrando o celular. Eu não ando, quando eu vou dar meu passeio à noite na rua, com relógios correntes. Então, se exponha menos. Não custa se expor menos. Eu não estou dizendo que você tem que andar também com exacerbado, né? Com aquela, ai, eu não vou nem fazer isso porque eu vou. Não pare de viver, não pare de respirar, mas se guarde mais e se exponha menos. Meu nome é Marcelo Jeremias e você esteve no Psicanalizando. Curta esse canal, interaja, converse comigo, dê sua crítica construtiva. A ideia é trazer sempre assuntos assim, tornar de forma mais dinâmica. Eu quero conversar mais com vocês, eu quero falar sobre outras coisas e vamos nessa linha. Eu preciso de vocês. Um abraço.